Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda, professor, professora, colegas acadêmicos que estão terminando a licenciatura. Esta é a mais nova maratona 2025, Maratona Professor, aqui do canal Pensando Sociologicamente e também do novo canal Mestre Concursando, com o professor Miro Santos, este que vos fala. Eu vou ajudar vocês nesse roteiro, né? Nessa trilha, nesse caminho que às vezes é muito árduo, que é o caminho para a aprovação em concurso público e aprovação também em processos seletivos, processo de seleção para a carreira docente, tá bom? Vem comigo, eu vou ajudar. Hoje a gente vai desenvolver mais a aula sobre o currículo de referência de Mato Grosso do Sul. Acompanho todas as aulas, a gente vai deixar aulas separadas em blocos, né, para não ficar aquela aula muito extensa. Então você é meu convidado, você vai acompanhar essa aula também no canal de membros do canal Pensando Sociologicamente. Essa aula também ela pode vir a estar aberta como um bônus no canal comum do Mestre Concursando e no canal para a ampla, né, ampla visibilidade para todo mundo no canal Pensando Sociologicamente e também fazer parte de um curso do Hotmart, né, um curso que é o nosso curso aqui de mentoria 2.0 também. Então, vem comigo, a gente vai falar um pouquinho do currículo de referência e, é claro, né, responder algumas questões, como eu sempre tenho desenvolvido aqui para que você possa aprender cada vez mais. Beleza? É isso. Vamos que vamos. Pessoal, então isso aqui é a mentoria do canal Pensando Sociologicamente, professor Miro Santos. Então, a Maratona Professor SED 2025. É isso, vamos preparar para o processo de seleção. A gente não tem muito tempo, está muito curto, está em cima da hora, mas é sempre bom estudar cada vez mais. Para você que está fazendo parte do curso do Hotmart, esse é um curso que vai dizer sobre conhecimentos específicos de legislação. Então, não é um conhecimento específico de área de cada uma, mas é o conhecimento que você tem que ter em relação à legislação educacional e também o conhecimento em relação ao pedagógicos, que nós chamamos de área comum, né, conhecimentos pedagógicos, tá bom? Isso aqui é a aula 2, vamos falar um pouco sobre a territorialidade do currículo de referência, então, e vamos tecer essa aula e depois comentar sobre as questões. Então, agora a gente está com um novo canal, Mestre Concursando, vem com a gente, e o canal Pensando Sociologicamente, ambos aqui no YouTube para ajudá-los. Então, essa é a Maratona Professor. Em específico, né, a gente está muito preocupado com os conteúdos que diz respeito ao processo de seleção ou concurso público na área de educação da carreira docente, né, da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, que está ligado ao sistema de educação de MS, da sede MS. Então vamos lá, currículo de referência, aula 2, e vamos tecer algumas particularidades sobre o currículo. Deixa eu colocar minha caneta aqui, coloquei, vamos que vamos. Gente, o currículo de referência de Mato Grosso do Sul, a gente pode também representá-lo pelo esse símbolo, CRMS, essa sigla, vai dizer o quê? O que ele chama atenção? A territorialidade de Mato Grosso do Sul é um elemento fundamental e estrutural do currículo de referência de Mato Grosso do Sul. Então, a territorialidade do próprio estado, garantindo que o documento seja contextualizado com a diversidade sul-mato-grossense. Então, o estado foi criado quando? Em 1977. Então, gravem aí, o estado foi criado em 1977, tá? Caracterização geográfica e demográfica. Então, a gente tem uma área regional, área territorial de 357 mil quilômetros quadrados, dispostas em 79 municípios. Então, tem 79 municípios, tem alguns distritos ligados a alguns municípios, mas sempre a gente fala em 79 municípios. O estado ele faz parte da região, né, centro-oeste, o território dele está na região centro-oeste. É o sexto estado em extensão territorial e faz limites geográficos, tá? Com quem? Com alguns estados e com 2 países. Quais são os estados? Os estados os quais Mato Grosso do Sul faz limite, tá lá Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo e Paraná. Então, Minas Gerais é um tantinho, né? Um pouquinho com o Triângulo Mineiro. Claro que ele vai fazer grande, né? Grande limite ali com o Mato Grosso, grande divisa com o Mato Grosso, com o estado de Paraná também, né?
mas a gente tem todos esses. E aí os limites, né, dos países Bolívia e Paraguai, também a gente tem muita extensão de fronteira aqui com os dois países. O bioma que chama atenção é o Pantanal e o Cerrado, tá? Clima do estado de Mato Grosso do Sul, clima tropical. Tem um resquício de Mata Atlântica também, mas são os dois grandes biomas aí, Pantanal e Cerrado, que são significativos. O estado é cortado pela Serra de Maracaju e aí é um divisor de águas. População 2.748.000 habitantes, já aqui registrado no currículo de referência desde 2018, mas a gente teve um acréscimo aí para o último censo do IBGE de 2022, 2.756.000. Então, vou colocar aqui um marcador, ó. 2.750.000 habitantes, tá bom? Os conteúdos locais incluem especificidades humanas, culturais, históricas, geográficas, linguísticas, artísticas e biológicas do estado. Então, isso aqui você tem que estar em mente, ó, que o conteúdo local ele vai ter que tratar, ó, questões regionais, né? Humanas, culturais, históricas, geográficas e tudo mais. Total de escolas que existem. Esse número de escolas varia, gente, porque em 2023, né, você tem adequações, 2024 você tem adequações. Então, 2025, 26 e 27, claro que terá adequações. Mas, o total de escolas atuais, a gente pode registrar um número de 348 escolas estaduais, tá? E aí, com vagas de 210.000 estudantes, mas você tem um total de matriculados no estado de Mato Grosso do Sul, 404.000 estudantes, né, da educação básica. Então, 348 escolas. Claro que o número varia, às vezes você vai ter um pouco mais ou um pouco menos, mas a base é isso para responder. Então, atualmente a gente tem 28.770 docentes da rede pública de ensino. Então, aqui, os docentes que trabalham, né, na área pública, segundo o Anuário Brasileiro de Educação Básica, o anuário, inclusive, já é compartilhado e divulgado no finalzinho de 2024. E é um total de 516.000 estudantes de 4 a 17 anos. Beleza? Bom, mais um pouquinho agora sobre a questão que diz respeito à educação. O currículo deve valorizar e promover o conhecimento das produções regional e local. Então, ó, anotem aí. Produção regional e local sempre vai ser em primeiro plano, vai estar em primeiro plano. É aquilo que o currículo de referência ele deve promover, a educação deve promover. A contextualização local visa o avanço na construção da identidade sul-mato-grossense. Então, a gente vai ver sempre no texto, né, a questão da identidade muito valorada, né? Então, há uma valoração da identidade e ela vai acabar acontecendo também em algumas questões de concurso e processo seletivo. Tá? Identidade sul-mato-grossense. Ela é marcada pelo quê? Pluralidade cultural, porque você tem confluência, né? Você tem aí uma mistura, né? Você tem uma miscigenação dos povos originários com os povos que vieram para cá, os colonizadores, comunidades afrodescendentes e imigrantes, né? Da última leva de imigração, a partir do êxodo rural também. Então você tem uma identidade plural, tá? As comunidades quilombolas do estado, gravem isso, são múltiplas e variadas, encontram-se distribuídas em todo o território. Algumas questões vai apresentar. Se tem só uma ou outra comunidade quilombola. Não, são várias, né, comunidades quilombolas. Não, você tem comunidades quilombolas só rurais em alguns ambientes. Não, é variado. Você tem situações urbanas, situações rurais, etc. 75 aldeias, localizadas em 27 municípios, e a gente tem 8 etnias aqui oficiais, tá? Por que etnias oficiais? Porque às vezes você tem uma outra etnia de outro lugar que vive e está ali dividindo território com alguma outra etnia, mas etnias oficiais daqui do estado de Mato Grosso do Sul são 8. Então você tem Aticum, Guató, Guarani, Kaiowá, que na literatura antropológica se encontrava os Guarani Yandeva, e o Guarani Kaiowá. Guarani Kaiowá. Tá? Uma literatura também, às vezes, que foi ultrapassada e que, às vezes, há em discussão. Porque os Kaiowás, eles são representados, se auto-intitulam Kaiowás. Tá? Muito cuidado quando você encontrar dois tipos de Guaranis. Então, você tem a etnia Guarani, Kaiowá, Quiniquinal, Caduel, Ofaié, Terena. Então, essas são as etnias.
Às vezes aparece outro, Camba, às vezes aparece uma etnia no Chaco boliviano, Chaco paraguaio. Então, você tem essas 8 como etnias daqui. Troncos linguísticos, a gente tem também em relação aos troncos linguísticos, 4 troncos linguísticos, tá? São Tupi-Guarani, Macro-G, Aruac e o Guaicuru. Às vezes pode cair também em alguma questão do processo de seleção. 4 troncos linguísticos daqui, beleza? Vamos para as questões? Gente, já falei sobre a dificuldade, então eu sinalizei as questões com dificuldade. Com um círculo preenchido, dificuldade mais fácil, 2 círculos preenchidos, né? Ela é mediana e dificuldade, né? Já bem difícil, seria com 3 círculos preenchidos, para a gente já bater o olho e já ter uma noção. Mas como eu sempre gosto de reproduzir e de falar aqui, eu nunca acho fácil, cara, porque assim, sei lá, é prova, tá testando nosso conhecimento, nossas habilidades, e às vezes esquece mesmo, às vezes a gente confunde, às vezes uma letrinha que está no comando da questão faz com que as pessoas possam vir a se confundir, então assim, mas a gente consegue separar. Então, por exemplo, essa aqui é a dificuldade mais fácil, porque ela tem uma resposta que seria mais direta. Número 1. De acordo com currículos diferentes de Mato Grosso do Sul, como se caracteriza a distribuição territorial das comunidades quilombolas no estado? Então, aquilo que eu falei. Essa pode pegar em muita gente que não vai ter leitura sobre essa parte cultural, a parte territorial, né, da territorialidade de Mato Grosso do Sul. Como se distribui os quilombos, né, as comunidades quilombolas. Letra A. Estão concentrados exclusivamente em áreas rurais isoladas para a preservação de suas tradições. A gente viu que não é isso, tá? Então essa não pode ser. Estão presentes apenas nas áreas urbanas da capital Campo Grande. Não, muito cuidado. Encontram-se distribuídas tanto no campo quanto nas cidades. Até aqui ok. Demonstrando sua multiplicidade e variação. Eita, tá travando a língua aqui. Localizam-se unicamente nas regiões de fronteira com Paraguai e Bolívia. Então, é claro, aqui vai visar confundir, né, o candidato, a candidata, a professora, mas a gente consegue, né, quem tem uma leitura do currículo de referência, sinalizar que vai ser variado o território, né, ocupado pelas comunidades quilombolas no estado de Mato Grosso do Sul. Então, letra C. 2, vamos lá para 2. Essa vai pegar mais. Então, a 2, gente, ó. O que tem na 2 para a gente ficar esperto? Vamos lá. Assinatura alternativa incorreta sobre as orientações para a educação escolar indígena presentes no currículo de referência de Mato Grosso do Sul. Então, ele quer a incorreta, muito cuidado. A. O currículo deve ser padronizado. O currículo deve ser padronizado, idêntico ao das escolas não indígenas, para garantir a integração total e eliminar as diferenças culturais. Então, aqui está visando, ó, padronizar, né? Idêntico das escolas não indígenas para os alunos regulares não indígenas. Muito cuidado aqui, não é isso que preconiza. Inclusive, a questão da diversidade, a defesa pela integração, a defesa pela inclusão, a defesa pela valorização da cultura regional. Então, não é isso, não. A educação escolarizada para os povos indígenas deve ser específica e diferenciada. Olha lá. A educação deve ser específica e diferenciada, respeitando suas tradições e costumes. Específica e diferenciada, respeitando tradições e costumes. Aqui está muito preconizado pelo, né, inclusive, os direitos humanos, né, pelas cartas aí, e os tratados. Letra C. É necessário que as escolas não indígenas também contemplem em seus currículos as especificidades e realidades dos povos indígenas no estado. E aí? Muito legal, né? É importante que as escolas não indígenas também tratem, né, da diversidade. Se a gente for ver, tem leis sobre isso, né? Desde a Lei 10.639, né, 11.645, se eu não me engano, que ela vai preconizar, né, o currículo da cultura afro-brasileira e cultura indígena também dos povos originários. Então, tem que contemplar isso, mesmo não sendo escola indígena. As escolas indígenas devem ter normas e ordenamento jurídico próprio com diretrizes, que foi um erro de digitação, porque essa aqui foi criação própria, porque a gente não encontra muitas questões sobre o territorialidade de Mato Grosso do Sul, então eu criei essa questão. E aí na digitação, digito rápido e erro mesmo. Então, diretrizes de ensino intercultural bilíngue. Então, sim, tem isso, né, preconizado por normas, inclusive referendadas no currículo diferente de Mato Grosso do Sul. Então, essa está ok. Mas a gente quer a que não está ok.
Então, letra 2 vai ser a letra A, que é isso, né? Padronizado não, tá muito feio essa. Então, essa aí pode vir a confundir o candidato. Eu coloquei como um nível mais mediano para difícil. 3, né? Nível médio. No componente curricular Geografia, a habilidade MS EF 04GE 06.S06. A sopa de letrinhas, né? Isso aqui é o quê? Código alfanumérico das habilidades. Vamos lembrar o que significa esses códigos. Ó. MS diz respeito ao currículo, né, regional. EF, aqui no caso, é ensino fundamental. Ensino fundamental. EF, tá? 04. Seria basicamente aqui, né? O ano, no caso o ano escolar, varia-se em relação a alguns tipos que está de tanto a tanto, né? Então aqui é o quarto ano. GE é o componente curricular Geografia. Geografia. O 06 vai ser habilidade. Habilidade. Esse ponto S, ele está dizendo o seguinte, ó, que há uma habilidade aqui, né, referendada pela BNCC, homologada pela BNCC. Ó, homologada pela BNCC com especificidade, né, regional, de ter um último item ali 06. Então aqui diz respeito a essa sopa de letrinhas, esse código alfanumérico, né, que diz respeito à identificação da habilidade. Então, no componente de Geografia, habilidade tal de Mato Grosso do Sul, aborda a identificação de territórios étnicos culturais do Brasil. Quais exemplos desses territórios são citados no documento? Então, está falando sobre um território de uma habilidade específica. O professor pode cair alguma coisa nesse sentido? Pode. Claro, pode cobrar uma habilidade lá de arte, de matemática, de geografia, de história, de uma maneira geral, ou também na prova específica. Porque está lá o currículo de referência para você fazer leitura enquanto conteúdo programático comum. Então vamos lá, né? Quais exemplos de territórios são citados no documento? Letra A, terras indígenas apenas. E aí, só o território indígena será citado no documento de referência na questão da habilidade de geografia local, regional? Exclusivamente as comunidades remanescentes de quilombos, exclusivamente muito cuidado, hein, com esses termos que vão fazer aí algum tipo de limitação, né, do escopo da habilidade ou do conjunto de objetos de conhecimento. Letra C. Centros urbanos históricos e bairros de imigrantes europeus. Será que é só isso que vai constar? Terras indígenas e comunidades remanescentes de quilombos, né? Então, em relação a essa habilidade de identificação de territórios étnicos culturais, a chave está aqui, ó. Territórios étnicos culturais. Está falando sobre as terras indígenas e também comunidades de quilombos ou remanescentes quilombos. Então, a letra D é o que a gente tem que frisar aqui. Muita atenção com esse tipo de questão que às vezes vai parecer muito específica, mas está no currículo de referência. 3 questõezinhas, né? Já estamos aí com 18 minutos. Vamos para uma questão bônus, a última para essa aula 2. O currículo de referência de Mato Grosso do Sul, ao abordar a cultura sul-mato-grossense, destaca a contribuição de um setor específico. Na constituição e divisão de territórios, dos territórios do Estado, que setor é esse? Essa eu marquei um tanto quanto mais avançada e mais difícil, um nível intermediário para difícil, porque do jeito que ela está escrita pode vir a confundir a gente sim. Que setor é esse específico que pode fazer contribuição, né, no currículo e que chama muita atenção no currículo de referência? Letra A. O turismo ecológico na região do Pantanal. Muito bom, ó. Está em voga, está em evidência. O currículo também fala sobre a região pantaneira, está em evidência, mas será que é isso? O setor industrial concentrado na capital poderia ser. Se você não tivesse leitura sobre territorialidade no currículo de referência, poderia colocar isso? Facinho poderia colocar isso. Letra C, exploração de minérios por empresas multinacionais. Né? Você tem a Vale do Rio Doce, você tem outras empresas aí. Tem empresas na região de Corumbá, etc. e tal. O campo, com suas diversas manifestações e papel histórico. E esse também, porque é a questão do campo, do mundo rural, né? Da historialidade do território de Mato Grosso do Sul, que se, né, traduz aí como uma região de produção agrícola,
produção também agropastoril, né, a questão da agropecuária, etc e tal, que está desde a sua história. Mas não será a letra A, tá? Não é isso que é preconizado pelo currículo de referência. Setor industrial também não. Exploração de minérios também não. O setor específico será o campo. Ele é muito lembrado no currículo de referência de Mato Grosso do Sul. Então, tá em voga, tá em evidência, se destaca realmente. Então, aqui vai ser letra D, tá? Letra D. E é isso. Valeu. 20 minutinhos hoje cravado, tá lá o gabarito, CADD, questão bônus. Essa foi a Maratona Professor, SED 2025 aqui no canal Pensando Sociologicamente e no Mestre Concursando, beleza? Valeu, pessoal, obrigado por você me acompanhar até aqui e vamos sempre pensando na educação e ajudando, compartilhando, divulgando. Compartilhe, dê o like se você gostou e vamos treinar e vamos estudar. Valeu, até mais.